Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cássia Ramos, do Ateliê Cássia Ramos, e hoje, na nossa aulinha de passo a passo para iniciante, eu trouxe essa raposinha. Gente, não repara, a orelhinha dela caiu, meu neto estava aqui brincando e acabou deixando cair a orelhinha dela, né? Que às vezes ele pega e fica olhando e tal, mas acabou caindo, agora que eu percebi, tá? O importante é que a gente vai fazer ela completinha, tá bom? Então, na próxima aulinha, eu trouxe também essa ideia da caixinha, que você pode estar colocando sobre a caixinha, dá pra usar como uma lembrancinha, bem legal. E também eu trouxe, eu trouxe não, vou só mostrar para vocês que esse será a nossa próxima aulinha, que é o guaxinim, da turma da raposinha, né? E eu trouxe na versão chaveirinho, bem legal também, tá bom? Então, hoje eu vou estar ensinando a técnica que eu utilizei para fazer essa. Na próxima aulinha eu vou estar ensinando a técnica que eu utilizei para fazer esse chaveirinho, tá bom? Tudo passo a passo, com medidas, enfim. Tá bom, gente? Lembrando também que todas as medidas da aula da raposinha, medidas, materiais, as cores da massa, eu vou estar deixando na descrição, tá? Então, vamos ao nosso passo a passo. Ferramentas, tudo simples, eu gosto de estar usando um compasso, gosto de ter sempre ao meu lado um algodão um palito de dente, cotonete, estão assim que eu estava utilizando ele já. Um copo com água, um recipiente com água, uma tesourinha simples, dessa que a gente usa, tem em casa mesmo, para cortar a unha. Pincel da Condor 104 com a ponta siliconada. Essa esteca da Blue Star pra gente marcar a área dos olhos. Essa esteca a gente vai usar para marcar o tronquinho. Essa também nós vamos estar utilizando como auxílio para colocar o olhinho. E essa esteca de rolinho na ponta, tá bom? Então, esses são as ferramentas. Nada de sofisticação, sofisticado, nada. Então, vamos estar utilizando. Também, para decoração do tronquinho, eu usei um galinho desse, sabe? Esses galinhos artificial que vem em plantinhas, mini plantinhas, tá bom? Aí eu vou ensinar depois como que eu coloquei. Os olhinhos, eu usei essa mini pérola preta, eu prefiro pérola do que miçanga, pois as miçangas elas vêm irregular, ao contrário das pérolas, que já vêm todas do mesmo tamanho. Então, usei essa aqui de 3 milímetros, se você quiser usar uma maiorzinha, fica à vontade, tá bom? Usei também para decorar a barriguinha da nossa raposinha, com chanton de coração perolado, tá bom? Então, eu acho que é isso. Vamos começar. Começando pela cabeça, eu já tenho as minhas massinhas todas na medida certa aqui, que eu já medi. Então, vamos começar pela cabeça. Uma bolinha de isopor de número 20, tá bom? Aqui eu já sovei ela para ganharmos tempo, tá? Então, vamos colocar, para quem tá começando, o ideal é passar cola na bola de isopor antes de começar a encapar com a massa, tá bom? Mas eu vou estar utilizando assim. Então, a gente faz dessa maneira, fica parecendo um disco voador. Vem com a ponta do seu dedo, vai puxando a massa na direção da bola para encapar. Cobrimos. Com esse lado gordinho da mão, você vem subindo toda a massa, porque na cabeça eu quero que fique apenas a bola de isopor
com um pouquinho só, o mínimo de massa possível. Nós vamos estar levando toda essa massa em direção ao rostinho, ao queixo, o focinho da nossa raposinha. Fazemos isso. Lembrando que o nosso canal é voltado para iniciante, tá bom? Mas fique à vontade para você que queira pegar alguma dica. Embora aqui no YouTube tenha bastante aulas práticas, né? Avançadas, de raposinha, de vários temas, heróis, princesas, enfim. E hoje, o método de hoje é a mão livre, nada de usarmos molde, né? Hoje vamos fazer apenas com a nossa mão mesmo, sem molde, tá bom? Vai fazer modelagem hoje sem molde. Na hora de encapar, às vezes, no fechamento da massa e a bola, fica sempre, às vezes entra um pouco de ar. Então, para tirarmos o ar, a gente vai usar uma agulha, dar uma furadinha onde tem o ar e espelha esse ar, que ele vai saindo tudo, tá bom? Então, fica assim. O bom de colocar cola na bola de isopor é que ela gruda na hora e não entra ar, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Aqui onde tá enrugadinho, vamos molhar um pouquinho. Pegamos o nosso pincel, vamos fazer isso. Vamos tirar toda a rachadura da nossa massinha aqui, que conforme a gente vem trazendo para baixo, vai acontecendo que vai enrugando assim. Mas aí a gente dá uma umedecida e vamos fazer isso, tá bom? Vamos bolear sobre a nossa placa e ficou assim. Vamos arrumar, deixando um tipo de um croquetezinho. Se você quiser alisar também, pode estar usando um pouquinho de creme para biscuit. Para o iniciante que não conhece ainda, esse é o creme para biscuit, gente. Ele é uma mão na roda para nós. Então, vamos passando aqui, esfregando. Vou passar um pano úmido para tirar esse pelinho. Tenha sempre um paninho úmido ao seu lado, para você tá usando de acordo aí com a necessidade. Ou um paninho úmido ou um lenço umedecido. A falta de um vai o outro. E não se preocupe se na sua massa ficar algum pelinho. Conforme ela vai secando, você vem passando um cotonete úmido, tá bom? A gente limpa, mas a massa clara sempre acaba pegando algum pelinho. Então, é isso. Aqui nós vamos fazer a marcação dos nossos olhos. Como que eu vou marcar? Eu sei que aqui eu só tenho bola. E eu sei que aqui eu só tenho massa. Então, onde tá a minha massa, eu vou fazer isso, ó. Vou marcar. Que é onde vai ficar os nossos olhinhos, tá bom? Assim, vou suavizando essa parte. Tá bom? Assim. Vou colocar ela sobre a minha placa e vou fazer um movimento de vai e vem, como se fosse uma gangorra, porque eu agora vou formar essas pontinhas aqui que eu chamo de bigode da nossa raposinha. Então, aqui nós vamos estar apertando levemente, sempre olhando de um lado e do outro para ver se está igual as pontinhas.
Então, assim, ó. Mais um pouquinho. Vai formando essa pontinha aqui que ela tem aqui, esse charminho aqui, que no estilo fofinho nos possibilita fazer isso aqui. Aí você pega aqui, ó, dessa maneira, e vai fazendo um movimento de gangorra, segurando para formar as pontinhas, assim, tá vendo? E dá mais uma suavizada, olha só como fica. Assim, aqui a área dos nossos olhinhos. Eu vou marcar agora o focinho, tá bom? Vamos fazer essa área meio boleadinha aqui do focinho, dá pra ver? Ó, cadê? Aqui, ó. Então, como que eu fiz o meu focinho? Eu venho e vou pressionar desde aqui pra cá, do mesmo modo que eu pressionei no formato gangorra para formar essas pontinhas, eu vou pressionar agora para fazer o nosso focinho, dessa maneira. Que eu quero ele marcadinho aqui. Assim. Deu uma leve amassadinha. Vou marcar aqui a área dos olhos, formando ao mesmo tempo o focinho. E vai ficar assim, gente, ó. Deu pra ver o olhinho aqui, no meio a área do focinho, do outro lado o olhinho, tá bom? Então, ficou assim. Dou mais uma leve pressionada, subindo esse focinho aqui, tá bom? Com o meu rolinho, eu venho rolando para que esse focinho ele fique bem demarcadinho. Assim. Quando você põe ele de perfil, dá pra ver, olha só. Bom, agora vamos marcar o olhinho e colocar já a miçanga. Então, aqui o meio do nosso focinho já está prontinho. Olha. Vamos vir aqui com essa miçanguinha menor. Eu coloquei na raposinha essa pequenininha e eu gostei. Mas se você quiser usar a maiorzinha, na nossa aula do guaxinim nós vamos usar a maiorzinha, tá bom? Então, eu venho aqui com o meu compasso, eu já sei onde eu tenho que colocar os olhos, mas se você tiver um compasso, você vem aqui, ó, sabendo que aqui está o centro, porque você já marcou o focinho, né? Então, eu venho com o meu compasso e vou marcar a distância de um olho e outro, aqui. Então, eu venho aqui, ele vai ficar mais ou menos nessa altura, um pouquinho mais acima dessa pontinha. Centralizo e vou colocar aqui. Então, essa é a distância que eu tenho. Vou pegar aqui e vou colocar aqui. Ai, gente, caiu. Eu gosto de usar essa esteca porque ela fica levantadinha aqui. Tem que ter cuidado para que ela não fique com a parte furadinha pra cima. Tá bom?
Então, faz assim, porque a minha mão tá com creme. Então, conforme eu coloco o dedo, ela vem junto. Então, vamos colocar aqui. E cuidado para que a agulha não marque a bochecha dela. Aqui. Desculpa, gente. Vou pegar mais uma aqui. Essas miçanguinhas essas pérolas você encontra lá na lojinha da Bia Cravol, nesse site aqui, para quem não conhece, tá? Ateliê Bia Cravol. Então, lá tem tudo que você precisa. Assim também como na lojinha da Fabi Rodrigues. As meninas aí que vendem material para artesanato. Vamos colocar aqui. Com o nosso pincel, a gente vem enrolando. Vamos fazer isso, tá bom? Vou marcar onde eu vou colocar o meu focinho, que vai ser aqui. Vou deixar essa cabecinha ali do ladinho e vou fazer o corpo. Já tenho ele também já medido, vou deixar na descrição a quantidade de massa usada, tá bom, gente? Então, eu já tenho ele aqui, que eu já sovei, e eu vou fazer uma coxinha gordinha, dando uma leve pressionada nessa parte. E vou dar uma leve achatadinha, que ela vai ficar em pezinha sobre o tronquinho. A parte que vai ficar minha barriguinha, eu vou dar uma leve achatadinha. A parte mais gordinha vai ser a parte das costas, por causa do bumbum, tá? Então, não se preocupe, se aqui ficou achatadinho, a gente ainda vai colocar a barriguinha, tá? Então, não tem problema. Então, ficou assim, e ele ficou no tamanho, vai ficar um tamanho de 2,5. Tá bom? A cabeça ficou com 3, mas lembrando que ela vai diminuir ao secar, tá bom? Então, está proporcional. Então, aqui eu tenho meu corpinho, bem fácil. Faz bolinha para tirar todas as rachaduras, marcações. E faz uma coxinha gordinha, chata, na barriguinha, para que o bumbum fique arredondadinho, tá bom? Achatamos também sobre a base para que ela se posicione, né? Não fique arredondada caindo. Então, aqui é o nosso corpinho. Aqui a gente vai colocar um pedaço de... Lembrando que eu gosto sempre de utilizar fibra de vidro ao invés de colocar no pescocinho. Para unir o corpo e a cabeça, eu gosto de usar fibra de vidro, porque se caso a peça caia, ela não quebra como quebra o palito, tá bom? Então, aqui a gente corta 4 centímetros. Onde está minha? Eu vou utilizar esse alicate mesmo, que é o que eu tenho no momento. Mas na lojinha da Bia já tem o alicate, a tesoura que corta fibra de vidro, enfim. Então, eu vou deixar aqui, molho a pontinha dele. Vou deixar assim. Vou também furar aqui a minha cabecinha. Vou fazer isso, lembrando que aqui eu tenho uma bola de isopor, então ela não vai achatar, tá? Então, eu deixo assim.
Vou cortar, eu não vou precisar cortar, vou deixar assim pra secar, porque ele já, o corpinho já tá na medida certa ali, tá bom? Então, a gente deixa secar assim. Então, nós vamos ao rabinho, eu chamo de rabinho, não sei se é cauda que fala, acho que não, é rabo, né? Cauda de sereia. Então, nós vamos fazer, já tenho ele também aqui na minha medida certa, vou deixar na descrição para vocês a quantidade de massa que eu usei. Fiz uma bolinha, vou fazer um rolinho. Um rolinho mais ou menos de uns 2,5 centímetros. E vou dar uma afinada nas duas extremidades. Assim. E assim. Com um croquetezinho. Com mais ou menos 3,5 centímetros após afinar as pontinhas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar esse movimento no rabinho. Olha só. Dá pra ver, gente? Vou dar esse movimento na pontinha dele, meio que dobradinho. Então, eu vou fazer onde vai ficar a pontinha pra cima, eu vou dobrar ele pra baixo. E onde eu vou colar no bumbum dela, ou dele, sei lá, eu vou fazer o movimento pra cima, enquanto que o outro eu puxo pra baixo e esse eu jogo pra cima. Assim. Tá bom? Dou mais uma afinadinha aqui. Então, quando esse rabinho secar um pouquinho mais, a gente vai fazer essa espécie de um pelo, digamos que seja o pelo dele, né, da cor da pele. Tá bom? Tá bom esperar o rabo secar um pouquinho mais, depois a gente vai fazer esse efeito aqui. É o mesmo tom da massa usado na cabeça, tá, gente? Então, nós vamos esperar secar. E vamos depois fazer o acabamento desse rabinho aqui, tá? Próximo passo, vou ensinar a fazer o tronquinho. Uma massa marrom clara. Esse eu não tenho ele já medido. Mas nós vamos fazer aqui um rolinho, vamos achatar para formar o nosso tronquinho, tá bom? O tamanho, ele vai ficar mais ou menos com... Depois dele todo prontinho, vai ter 3,5. Se você quiser ele maiorzinho, aumenta a quantidade de massa, tá? Mas a parte de dentro, que é o marronzinho claro, eu vou fazer ele com 2,5 de diâmetro. Depois eu venho com a massa marrom escuro para fazer o acabamento, dando o parecer da casca do tronco, né? Então, só tiro um pouco. Vamos guardar a massa para não ressecar. Vamos fazer isso, sovando. Ao mesmo tempo, fazer uma bolinha achatando, ao mesmo tempo, bolinha achatando, pressionando para sair as rachaduras. Ficou lisinho, tá vendo? Aqui a gente faz um mini não, mas um rolinho grossinho. Vamos colocar sobre a nossa base. Venho com essa, acho que é empenadeira, desempenadeira, eu não sei como chama, gente. Se é para empenar ou desempenar, não sei. Aí ela tá tão velhinha, ela tem mais de 10 anos. Aqui é que eu usei tinta para fazer uma diluição.
Então, a gente dá essa achatadinha nela, assim. Já existe aí também nas lojas aí das nossas queridas e abençoada Fabi Rodrigues, a Bia Cravol, a Jaque também, do Arte da Jaque. Tem cortadores para o tronquinho, tem também molde, né? Lembrando que a nossa aulinha de hoje não é com molde, mas a mão livre. Para quem tá começando, é bom aprender, né, as duas maneiras, com molde e sem molde. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar o efeitozinho dos veios do nosso tronquinho. Então, eu venho com esse pincel modelador aqui, com a ponta emborrachada, pode ser, se você não tiver, pode ser esse aqui também. Uma coisa que tenha uma pontinha legal, dá uma umedecida nele para não danificar. Então, eu vou vir fazendo um círculo, sem encontrar as pontas. Assim, fazendo uma espiral. Assim, e vem. Se você quiser menor, faça menor, não tem problema nenhum. Se quiser com menos volta, aí eu venho com esse marcadorzinho aqui e faço assim umas marcaçõezinhas, como se fosse como que eu falo? Ah, gente, eu esqueço, às vezes me foge a palavra. Essa marcação aqui como se fosse uma casquinha levantando, tá vendo? Não que seja necessário. Então, fica assim, ó. Quando essa base tiver sequinha, mais ou menos sequinha, se você tiver paciência esperar secar, espere, melhor ainda. E se você for como eu, faça de manhã e finalize à tarde, tá bom? Então, depois a gente vem finalizando a parte de trás. Você pode deixar assim também, depois vem pintando com uma cor marrom escura, se você preferir. Mas como eu quero fazer esse efeito das raízes, né, os tronquinhos assim, então eu vou usar essa massa marrom escura. Poderia usar essa também, como eu falei, você pode vir pintando, se você quiser, fica a seu critério, tá? Então, assim, o básico nós já fizemos. Fizemos a cabeça, fizemos o corpinho, fizemos o rabinho, a base do tronco. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu já tenho a cabecinha que está ali semi-seca, eu vou fazer essa parte aqui, né, que é a pelagem laranja. Lembrando que o tom da massa que eu uso é laranja pastel, os tons em pastel. Depois ela vai secar e vai ficar essa corzinha assim mais escurinha, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho a nossa cabecinha, que já está mais ou menos seca. Então, vou estar usando ela. Vou abrir a massa laranja. Esse laranja, se você não tiver a tinta laranja, você tiver massa vermelha, massa amarela, você pode fazer uma misturinha, um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho menos de vermelho. Mistura, vai dar o tom em laranja, vai ficar assim. Ficou assim, vem com um pouco de branco, mistura as duas, vai ficar esse laranja em tom pastel, laranja mais clarinho, tá? Então, vou usar aqui uma quantidade. Vou sovar. Vou abrir.
o meu rolinho. Lembrando, meninas, para vocês que estão começando, meninas, meninos, que estão começando no biscuit e não tem todos os materiais, dá para improvisar. No caso do rolinho, se você não tem esse rolinho, ou se você tiver condições de adquirir, melhor ainda. Se não, se você tiver aí um cano de PVC lisinho, pode estar substituindo, tá bom? É para abrir a massa e serve também. Essa quarentena, graças a Deus, eu tenho ficado bastante tempo aqui no ateliê, distraindo a cabeça, criando projetinhos novos. Tô com um projetinho novo aí de fazer caricatura realista, então eu tenho ficado bastante tempo sem mandar aula pro canal por causa desse novo projetinho, tá bom? Então abri uma espessura mais ou menos de 1 milímetro, 2 milímetros. Eu venho então com o meu abridor aqui da Blue Star. Esse aqui, ele é o... Deixa eu ver. Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o 5, gente. Então, a gente abre os cortadores pequenos da Blue Star. E se você não tiver o cortador da Blue Star, não tiver condição de adquirir agora, tá por conta da quarentena também, você pode usar uma tampinha, gente, que tem mais ou menos essa quantidade em diâmetro. Deixa eu ver. Olha só, 5 de diâmetro. Tá bom? Então, cortamos dessa maneira. Vamos tirar as rebarbinhas. Vamos medir. Deu certinho aqui atrás. Aqui na frente, agora nós vamos fazer esse efeito que eu chamo de a máscara. Vamos fazer a máscarazinha dele. Então, eu vou usar esse cortador, que é o número 3. E eu venho aqui, ó. Corto um pouco aqui. E também aqui. Tipo o estilo de fazer a Joaninha, Mickey, enfim. Essa pontinha eu gosto dele mais fininho, como está aqui. Então, a gente pode afinar um pouquinho mais ele. Um pouquinho mais. Vamos tirar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E ficou assim. Sim. Aqui a gente vem e coloca essa pontinha aqui, onde vai ficar o focinho dele.